Baru é um espadachim de meia-idade que dirige um dojo no meio do nada e leva uma vida pacífica. Um dia, enquanto está treinando, seu pai se vira para ele e diz que gostaria muito de ter alguns netos para cuidar. Já faz anos desde que Baru assumiu como instrutor do dojo, mas continua tão solteiro quanto antes. Baru responde que tem estado ocupado demais com o dojo da família para pensar em ter filhos, mas seu pai insiste que ele deveria pelo menos tentar. Ele até sugere que Baru deveria tentar conquistar uma de suas alunas para se casar, mas por motivos éticos ele recusa. Esse dojo está na família de Baru há gerações, e ele tem trabalhado diligentemente como instrutor desde que assumiu o lugar do pai. Um dia, ele sonhou em alcançar grandes feitos, como se tornar um famoso mestre espadachim, mas embora seja de fato um espadachim melhor do que a maioria, não acha que suas habilidades sejam dignas do título de mestre. Ainda assim, considera-se um bom professor, já que muitos de seus alunos se tornaram espadachins de sucesso após se formarem. Quando o treino do dia termina, Baru vai para casa jantar com os pais, mas seu pai continua insistindo para que ele se case logo. O pai de Baru até pede ajuda à esposa para pressioná-lo a encontrar uma esposa, mas ela diz que essas coisas levam tempo e não é preciso apressar. No entanto, ela também espera que Baru lhe dê um netinho. Baru engasga um pouco com a comida, porque isso é mais fácil de dizer do que fazer, especialmente considerando que ele nem sequer tem namorada. E não é como se uma garota bonita fosse simplesmente aparecer na porta dele. Poucos segundos depois, alguém bate a porta e Baru abre, encontrando uma garota bonita em pé. Ela o cumprimenta como mestre e, ao olhar mais de perto, Baru percebe que ela é uma de suas ex-alunas, a Lucia Citrus. Baru a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para que possam conversar. Ele se lembra de Lucia como uma aluna talentosa quando a treinou, mas nunca poderia imaginar que ela se tornaria comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Então, Baru pergunta por que ela veio visitá-lo. A Lucia explica que parte de seu dever como comandante dos cavaleiros é treinar novos recrutas, então ela mesma decidiu recomendar Baru como instrutor especial de espada. Ela até conseguiu uma aprovação imperial, e veio informá-lo das boas notícias. Baru nunca pediu para ser instrutor imperial, então considera recusar a oferta, mas seu pai o adverte que pessoas podem ser executadas por desobedecer ordens imperiais. A Lucia garante que ele não será morto se recusar, mas provavelmente enfrentaria consequências severas, então seria melhor aceitar. Ela já tem uma carruagem esperando para levá-los à capital, então podem partir agora, e no dia seguinte ela explicará os detalhes do novo trabalho. Baru mal consegue acreditar que a Lucia espera que ele vá embora naquele momento, mas seu pai já está totalmente de acordo com a ideia e deseja boa sorte, dizendo para ele arrumar uma esposa enquanto estiver na capital. Na verdade, o pai de Baru até diz que a Lucia seria uma ótima esposa para ele, mas Baru pede para parar com esse tipo de comentário porque está deixando a Lucia desconfortável. Além disso, há uma diferença de idade muito grande entre eles para formarem um casal, mas a Lucia murmura que não se importaria. Mesmo assim, Baru decide aceitar a proposta e acompanha a Lucia até a capital. Enquanto estão sentados na carruagem, Baru nota que a Lucia ainda está usando a espada que ele lhe deu. Essa é uma espada que Baru oferece a todos os alunos que se formam no dojo, e a Lucia tem cuidado da sua com muito zelo desde que a recebeu. Baru fica feliz em ver que ela valoriza tanto seu presente, mas acha que aquela espada não é boa o bastante para uma comandante dos cavaleiros. Ele diz que ela poderia conseguir uma melhor com qualquer outro ferreiro, mas a Lucia insiste que aquela espada é perfeita para ela. Baru presume que ela esteja tão apegada à espada porque, como seu antigo mestre, ela ainda acredita que tudo que vem dele é superior. Porém, ele se vê apenas como um espadachim comum, e nunca se imaginou como um instrutor especial. Nesse momento, a Lucia comenta, animada, que o mestre caipira das espadas finalmente está indo para a capital. Baru não faz ideia de quem ela está falando, porque ele não é caipira e, com certeza, não é mestre espadachim. Mas ela diz que ele é bem conhecido no mundo da esgrima. Ele treinou dezenas de alunos que se tornaram espadachins lendários e aventureiros, então é quase uma lenda viva, mesmo que ele não goste muito do apelido que ganhou. Baru acha a história interessante, mas está convencido de que só a Lucia o vê como um mestre espadachim. Logo eles chegam à capital real. A Lucia deixa Baru numa hospedaria para descansar e diz que o buscará na manhã seguinte. No dia seguinte, ela o leva até o castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros. Ela informa a todos os recrutas que Baru é tão forte que nem ela seria páreo para ele, então eles devem se sentir honrados por ter um homem tão habilidoso como o professor. No entanto, alguns cavaleiros acham que Baru não merece estar numa posição tão alta, e um deles parece particularmente incomodado com isso. Pouco tempo depois, Baru está conversando com a Lucia pelos corredores, e ela o parabeniza por ter se tornado oficialmente um instrutor especial. Ela explica que ele só precisa comparecer 3 ou 4 vezes por mês para treinar os recrutas, então isso não deve interferir muito com as aulas normais no dojo.
Nesse instante, uma garota aparece correndo até Baro, tão animada em vê-lo novamente que mal consegue se conter. O nome dela é Karuni, e ela foi aluna do dojo de Baro há 2 anos. Ele se lembra que o sonho dela era entrar para a Ordem dos Cavaleiros, então fica feliz em vê-la. Karuni realmente conseguiu, embora ainda seja apenas uma aprendiz, então ainda tem muito trabalho pela frente antes de se tornar uma cavaleira de verdade. Dito isso, ela está feliz por poder treinar novamente com Baro, e o mesmo vale para Lia. Mais tarde naquele dia, Baro volta para casa, mas ao abrir a porta, descobre que mais um de seus alunos veio visitá-lo. Seu nome é Handrid, e ele veio apresentar sua esposa e o filho recém-nascido. Baro fica feliz em ver que Handrid está indo bem, mas seu pai o interrompe e diz que Baro não deveria voltar para casa até ter uma esposa e um filho como Handrid. Falando em Handrid, depois de se formar no dojo de Baro, ele se tornou um aventureiro de patente platina. Mas agora que tem um filho, quer se aposentar e voltar para a vila. A patente platina é bem difícil de alcançar, então Baro fica surpreso com Handrid por querer desistir disso tão facilmente. Por outro lado, ser aventureiro é um trabalho perigoso, e provavelmente ele não quer arriscar enquanto tem um filho para cuidar. Enquanto está ali, Handrid promete fazer o seu melhor para administrar o dojo, mas Baro não faz ideia do que ele está falando. O pai de Baro diz que, como Handrid tem uma boa habilidade, ele pode assumir como instrutor do dojo, o que significa que Baro não precisa mais ficar por ali. Em outras palavras, o pai está expulsando Baro, mesmo ele sendo o dono da casa. No dia seguinte, Baro explica toda a situação para Lia e diz que precisa encontrar uma casa na cidade. O lugar onde dormiu ontem era luxuoso demais para ele ficar lá permanentemente, então quer encontrar algo mais acessível. A Lucia fica mais do que feliz em ajudá-lo com isso. Ela pergunta se ele gostaria de morar na casa dela, mas Baro acha que isso não seria apropriado. Para a decepção de Aluxia, ele recusa. Então ela pergunta se ele gostaria de almoçar com ela, e Baro concorda, então os dois começam a caminhar em direção a um restaurante. No entanto, enquanto andam, alguém chama Aluxia de sem vergonha por estar andando com um homem pela cidade e chamá-lo de mestre. A garota e Aluxia parecem ter uma história desagradável entre si, e a garota acha um absurdo que uma orgulhosa comandante dos cavaleiros esteja andando com um homem qualquer. Baro estava tentando esconder o rosto para evitar conflitos, mas a garota quer ver seu rosto, então ela puxa sua máscara. Assim que reconhece Baro, ela também o chama de mestre. Baro fica confuso porque não faz ideia de quem ela seja, então ela o relembra de que se chama Serena e que ele uma vez a salvou e ensinou a usar uma espada. Demora um pouco para Baro lembrar, mas ele finalmente recorda de ter encontrado uma garota ferida 20 anos atrás. Ele a acolheu, cuidou dela até se recuperar e depois a ensinou a lutar, mas não havia mais de uma década. Ele fica agradavelmente surpreso ao ver que ela agora é uma aventureira de patente negra. Serena pede desculpas por não ter visitado Baro todos esses anos, mas também está curiosa sobre o motivo de ele estar na capital real. Aluxia explica que Baro foi nomeado instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros e que está se mudando para a capital. Ela está ajudando ele a encontrar uma hospedagem adequada. Serena, no entanto, diz que é muito melhor em encontrar acomodações, pois como aventureiro está acostumada a ficar em estalagens. Serena e Aluxia começam a discutir sobre quem vai ajudar Baro a encontrar um lugar para morar, e ele não faz ideia de por que as duas se detestam tanto. Mas, com a ajuda das duas, ele acaba encontrando uma hospedagem que o agrada. Ele agradece a ambas pela ajuda, mas pede que parem de brigar por sua causa, pois não aguenta mais ouvir gritaria. Por respeito a Baro, as duas param de discutir e caminham em silêncio para casa. Baro as observa da janela e, embora não possa dizer que vai gostar de toda a agitação da vida na cidade, acha bom ter tantos de seus alunos por perto para cuidar dele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros treina como de costume, e o vice-comandante Imlitz está dominando completamente os demais com suas habilidades. Após derrotar seu parceiro de treino, Aluxia faz um anúncio e informa a todos que houve uma mudança na programação. Em vez de uma vez por semana, Baro começará a instruí-los a partir de hoje, então ela espera que todos se esforcem mais do que nunca. Baro diz que está feliz por estar ali, mas antes de começar a primeira lição, Imlitz se aproxima e diz que tem algo a declarar. Para ser instrutor especial da Ordem, Baro precisa possuir certo nível de força, então Imlitz o desafia para um duelo. Imlitz não está tentando ser desrespeitoso, só quer ter certeza de que Baro é bom o suficiente para o cargo. E como vice-comandante, ele tem o direito de pedir um duelo, então Aluxia autoriza. Baro gostaria que ela parasse de concordar com as coisas por ele, mas já que foi desafiado, não tem escolha a não ser se preparar. Imlitz acha que Aluxia só tem uma boa opinião sobre Baro porque ele foi seu instrutor quando ela era criança, mas isso não quer dizer que ele seja adequado para o cargo. Então Imlitz quer provar isso derrotando Baro agora.
Baro concorda com Emlitz, ele mesmo acha que talvez não seja bom o suficiente para o cargo, mas sabe que seria ruim para a reputação de Alushia se o homem que ela recomendou fosse derrotado facilmente. Então ele decide dar o seu melhor. O duelo começa e Emlitz avança para atacar. Baro começa a parar os golpes e fica impressionado com o poder e a velocidade de Emlitz, mas sabe que se conseguir desviar um dos ataques no momento certo, vai deixá-lo completamente vulnerável, e poderá contra-atacar. É exatamente isso que ele faz, e Emlitz fica sem palavras, porque numa batalha real ele certamente teria morrido naquele instante. Isso conta como um ponto para Baro. Os dois retornam às suas posições iniciais, e Embleletes volta a atacar. Baro ainda não consegue acreditar em como Embleletes é forte, mas todos os seus movimentos são previsíveis, então foi relativamente fácil para ele aparar os golpes. Embleletes percebe que não vai acertar Baro se não usar tudo o que tem, então decide recorrer à sua técnica especial. A técnica da lâmina uivante tem tanta força por trás que não pode ser bloqueada nem aparada, então, teoricamente, não haveria como Baro vencer. No entanto, após Embleletes brandir sua espada, Baro desaparece e reaparece atrás dele, com sua lâmina encostada no pescoço de Embleletes. Com isso, Baro vence oficialmente o duelo, e Embleletes nem fica bravo com a derrota, apenas fica impressionado com a habilidade que Baro acabou de demonstrar. Ele ainda se desculpa por ter sido tão rude anteriormente. Mais tarde, Embleletes organiza uma festa para dar as boas-vindas a Baro como novo instrutor. No entanto, ele continua muito curioso para saber como Baro conseguiu contra-atacar sua técnica giratória especial. Baro explica que tudo o que fez foi acompanhar a rotação de Embleletes, o que permitiu que aparecesse atrás dele. No entanto, apesar de parecer simples, é muito mais difícil de fazer do que ele dá a entender. De qualquer forma, Embleletes está animado para treinar sob a supervisão de Baro, e os outros também.